Bom, vamos orar então para a gente colocar a aula nas mãos de Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela alegria e o privilégio que temos de nos reunir aqui ao redor da tua palavra para escutar a tua voz, escutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa focar a nossa mente aqui, que problemas e outras preocupações possam ficar de fora neste momento, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor irá falar conosco. E que saiamos daqui não somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Nós oramos agradecidos, certos da tua presença aqui conosco. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Essa nossa penúltima aula, a aula das epístolas ali finais, e essa aula já começa com uma, não é polêmica, mas com uma pergunta que foi colocada no vídeo durante a semana, e que eu tenho certeza que todos vocês, porque eu me incluo no meio, alguma vez já se fez essa pergunta. Se a gente perde a salvação. Então, para começar, vamos ler. Tem dois textos, aliás, tem três textos bíblicos que o pastor colocou lá no estudo durante a semana, mas vamos ler dois deles. O primeiro é 2 Pedro 2, de 20 a 22, e depois a gente vai ler Hebreus 6, de 4 a 6. Então, eu vou pedir para que duas vozes aí possam ler esses trechos para a gente. Então, o primeiro trecho que eu vou pedir para alguém ler. Aí eu gostei do método do pastor. Tá vendo? A gente sempre vai aprendendo métodos novos. Na aula passada não houve voluntários, então, por livre e espontânea pressão, ele quase que indicou alguém. Então, Pode repetir, por gentileza, 2 Pedro? 2, de 20 a 22. 3 versículos. 2, de 20 a 22. Posso ler? Ótimo. Eu ia falar mesmo, já que perguntou, então lê. E aí, quem que vai ler o outro? Já que eu achei já mesmo, né? Posso ler? Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas. O seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Texto forte, hein? Texto forte, né? Esse foi. Amanhã aqui. Mas é a palavra de Deus. Uma segunda voz lê Hebreus 6, de 4 a 6. 6, de 4 a 6. Quem foi, Bribri? Ai, eu fechei aqui, não, né? É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra que Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu não sei qual que é mais difícil aí, né? Porque um fala que aqui que é impossível aqueles que já foram iluminados sejam reconduzidos ao arrependimento.
Então, simples e direto. A gente perde a salvação com base... E aí, óbvio que esses textos aí pode dar, ou dar a entender isso. Quando você se fez essa pergunta, o que foi a resposta que você teve no momento que você já se fez essa pergunta? Eu tenho certeza que vocês já fizeram essa pergunta em algum momento da vida. Um de cada vez, por favor, porque todo mundo falando ao mesmo tempo não dá para entender. Eu vou falar. Você viu como estou falante hoje, hein, pessoal? É porque a outra aula eu não vim. A salvação não é uma graça que Deus concede a nós, né? Eu acho que a gente não perde, né? Mas eu acho que assim, o esforço vai ser maior para a gente se aproximar novamente de Cristo, né? De Deus, da palavra. Mas eu acho que se você aceitou verdadeiramente, eu acho que não perde. Tá. É isso. Olha, Viu? quando eu fiz essa pergunta, mexeu comigo, porque eu vi o quanto eu era muito... Eu acho que não tem outra palavra senão assim, uma estupidez de achar que... Porque eu pensava assim, há muito pouco tempo atrás, não, se essa pessoa caiu, ela nunca conheceu ao Senhor, porque é impossível uma pessoa ter um encontro verdadeiro e depois cair. Depois, quando eu... E foi esse curso, tá, que me fez ter uma coisa em relação à salvação de tão preciosa que é esse presente. Então, eu comecei a ver que você pode perder assim, a consciência desse presente. Assim, eu recebi um presente, mas eu não dei valor, então eu vou deixar de lado esse presente. Mas se Deus, tem várias partes, por exemplo, em Efésios, que diz assim, que você foi salvo desde lá na eternidade, que existia o propósito de Deus para te salvar. Então, já era o propósito de Deus te salvar. E Deus é fiel e ele não vai mudar o propósito dele. Então, acho que você não perde isso, porque é o propósito dele de salvar. Então, você não perde. Então, mexeu comigo de ter assim, a consciência dessa graça da salvação. Que isso você pode perder a consciência por um determinado tempo, né? Dessa preciosidade que é a salvação. Eu acho que você não perde. Tá. Só antes da gente... Eu vou escutar mais algumas pessoas, mas antes da gente debater, eu só queria tranquilizar vocês que a gente vai terminar essa parte do debate com trechos da palavra mostrando que... dando segurança e conforto para todo mundo, tá? Só que eu não vou antecipar dando qualquer tipo de conforto, porque senão é spoiler, né? Mas para vocês ficarem sossegados. Agora, você mencionou uma palavrinha aí, Suzy, que a Rose também mencionou na fala dela, que é conhecimento. Então, teve conhecimento, e os dois textos aqui, o 2 Pedro é explícito, ele fala da palavra conhecimento. Tiveram conhecimento da verdade. Romanos capítulo 1, quando ele fala lá no 18 ao 32,
conheceram a verdade, mas rejeitaram a Deus, Deus os entregou, etc. E Hebreus 6, ele usa um termo parecido, que ele fala, foram iluminados pela palavra, etc. Então, se não perde, como que isso está ligado a este conhecimento? Fala, Jéssica ou Bernardo, não sei quem está com a mão levantada. Bom dia, sou eu, deixa eu baixar. Eu sempre acreditei que a gente tinha que se esforçar para ser salvo. Eu acreditei nisso por muito tempo, mas agora, tipo, frequentando um pouco mais a igreja, eu fico um pouco na dúvida ainda. Então, eu não vou falar para vocês se eu acho que sim ou não. Mas eu posso falar aqui uma coisa que eu refleti uma vez que eu estava lendo João, que é a passagem em que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. E nessa passagem ele fala assim, a primeira coisa, ele fala, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Aí lá no finalzinho ele fala assim, quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Todos esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Então, assim, eu entendi que esse ramo, ele já teve um momento em Jesus que é a videira, e teve um momento que, tipo, ele não deu mais fruto e foi podado. Então, eu não entendi se é podado a ponto de, tipo, não dá fruto, joga fora, ou se é a ponto de, tipo assim, não, vamos cortar para que ele possa renascer, não sei. Aí eu fiquei nessa dúvida dessa passagem, entendeu? Tá? Você já trouxe um elementozinho a mais aí que ajuda a gente na resposta lá na frente. Legal. E só também para te tranquilizar, tenha certeza que o ser humano tem o livre-arbítrio dele, mas não é mérito algum nosso a salvação. A salvação, Efésios é claro lá, vem pela fé, a fé é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Para dizer, putz, então eu fiz isso, fiz aquilo outro. Agora, obras é um resultado da salvação. Entendeu? Então, é tudo por graça, senão é o esforço. A hora que eu quiser, eu vou me salvar. Então, esse é o ponto. Mas vamos lá, tem mais gente aí que está com vontade de falar. A Lavínia está se segurando ali, a Lavínia e o Weber estão se segurando para falar, mas eu vou deixar, pode falar. Weber, você está mudo, você está falando, mas está mudo. Eu creio que a gente não perde a salvação. Eu creio que a gente, somente pela graça mesmo, como já se falou aí, e que a gente não perde, porque a gente é levado, eu creio, também é conduzido no caminho. A gente não é... Então, se você se converteu, você está no caminho. E você não... Ainda que você fique tentado muitas vezes a sair dele e tal, mas o caminho está lá e te conduz também. É um caminho desenhado que você você é guiado nesse caminho. Não é um caminho que você está abrindo no meio do nada, que você está abrindo um caminho. Existe um caminho lá, você já está caminhando no caminho. Então, acho que você não perde. E eu acho que as menções nesse sentido, elas são mais para as pessoas que de verdade não se converteram em algum momento. Quer dizer, ela entra num movimento, mas ela não está com o coração convertido. Eu penso que é isso. Legal. Guarda essas duas palavrinhas que você falou aí, de coração e mente, a gente já volta aí. Acho que a dupla RR está com a mão levantada, não sei qual das duas. Não, sou eu, a Rosemary agora. Eu acho que os versículos que nós lemos, eles não têm só a ver com aquelas pessoas que verdadeiramente não aceitaram a Cristo, mas eu acho que também é um alerta para a gente, né, tá sempre andando no caminho de Cristo, né, porque quando a gente acaba fazendo coisas que não agradam a Deus, eu acho que a gente
acaba não dando o devido valor à crucificação e todo o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. É isso. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? O pessoal que está quietinho aí, a Andressa, a Giovana, a Romilda, a Bianca. Vamos abrir lá, vamos abrir 2 textos de João para dar uma segurança para a gente. E acho que o Espírito Santo se inspirou no comentário de João que a Jéssica fez agora há pouco. Então vamos completar lá. João 6, 37 e 38. E aí depois a gente vai fazer a referência cruzada com esses 2 textos aí que parece uma bordoada na gente, né? Mas vamos lá. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, já mostra que Jesus não rejeita a gente. E talvez o texto mais bonito ainda, nessa mesma linha, avança algumas páginas, daí em João 10. Em João 10, 26 diz o seguinte: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, isso daí já é uma segurança. Ó. Se estamos selados, e aí o texto lá que pode dar alguma outra dúvida, que reforça, que está em Efésios 1, 13 e 14, que diz que, por isso a razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor... Desculpa, no verso anterior. Vocês que ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então, quando a gente crê para a salvação, isso também é motivo para um semestre inteiro de aula, que é a questão do Espírito Santo, etc. Mas a gente recebe o Espírito Santo e a palavra de Deus é clara aqui em texto de Efésios. A gente é selado. E o conceito de selo ali é usado quando o rei mandava a carta, derramava a cera quente, pegava um anel que só ele tinha com aquele brasão dele e selava, para mostrar isso aqui, essa carta tem origem, é minha. Então nós somos selados com o Espírito Santo para a salvação, mostrando que nós somos de Deus, ninguém tasca. Foi o que a gente acabou de ler nas ovelhas. Nós somos ovelhas de Deus selado para o Senhor. Então ninguém tasca a mão. Então, essa nos dá a garantia de que a gente não perde. Então, a resposta de vocês está certa. A gente só que ainda falta aquele pedacinho. Então, como é que isso se coaduna com aqueles 2 textos que a gente leu lá de 2 Pedro e de Hebreus? Aí a gente tem que voltar lá, volta por texto de 2 Pedro de novo e tenta identificar o que tem lá. Enquanto isso, Lavínia, fala. Você levantou a mão. Bom, eu acho que realmente a salvação não seria perdida, igual a gente leu agora. Mas tem um vão ali nesse meio. Não significa que a gente um dia aceitou e teve a salvação, ganhou a salvação, de que a gente pode fazer qualquer coisa e ela vai continuar ali. Eu acredito que, por mais que em algum momento você saia dos caminhos de Deus, você
se perca ali no mundo, nas coisas do mundo, ele vai tentar te resgatar. Então, ele nunca vai desistir de você. Ele sempre vai estar ali e sempre vai estar te oferecendo aqui sua salvação. E tenha um encontro de novo comigo. Mas eu acho que é muito isso, você querer estar ali com a sua salvação e mantendo esse cuidado do que você simplesmente largar tudo. Então, eu não acredito que alguém que um dia tenha aceitado a Cristo e se batizado ou algo assim, perdido tudo e do feito fazer todas as coisas que tinha vontade no mundo e mesmo assim, no final, vai ser salvo. Eu acho que é todo um processo e voltar a Cristo também faz parte dele. Lavínia, o que você acabou de dizer foi o que Charles Spurgeon disse, você disse só que na versão revista e atualizada, do que Charles Spurgeon disse. Porque o Spurgeon, porque você falou assim, que a gente morre para a velha natureza, mas a velha natureza persegue a gente. E é o que o Spurgeon disse, a gente é batizado nas águas para afogar o velho homem, mas o miserável sabe nadar. É isso mesmo. Você acabou de traduzir exatamente o que o grande pregador britânico Charles Spurgeon disse. Mas vamos lá, voltando lá para 2 Pedro 2, que tem muito a ver com o que a Lavínia acabou de falar, hein? Mas tem uma palavrinha-chave lá que vocês mencionaram, a Rosana acho que mencionou no comentário dela no começo, a Suzy também, o Weber também falou. Tem uma palavrinha lá que é chave para a gente entender esses dois textos que a gente começou amanhã lendo. Pedro. Que é o texto lá de 2 Pedro 2, 20 e 22. A palavrinha-chave aí é conhecimento. A palavrinha-chave é, pois tendo conhecimento. E aí, em Romanos, também fala que os homens tiveram conhecimento, conhecendo a Deus, mas o rejeitaram. Então, o texto fica claro aí em 2 Pedro, em Hebreus, foram iluminados, provaram, ou seja, leram, conheceram, souberam da verdade, mas não viveram essa verdade. E aí tem lá outra palavra que o Weber falou, não foi de coração. O Weber usou a palavra muito parecida, ele falou, foi um negócio de mente, mas não foi de coração. Então, por isso que, às vezes a gente se pergunta, será que a salvação que eu declarei, que eu estou declarando, é só de conhecimento, porque eu conheço, porque Jesus morreu na cruz por mim, que ele salvou pelos pecados, etc., mas eu não estou vivendo? E aí eu acho que foi o que a Lavínia falou, que tem que dar fruto. Não, foi a Jéssica que falou de podar, agora já me confundi aqui. Mas alguém falou de podar, de dar fruto. E este conhecer somente, você consegue enganar. Tem aquela frase, né? Você pode enganar poucos por muito tempo, mas você não pode enganar muitos por todo o tempo. Então, você pode se enganar, dizendo conheço, etc., e fazendo boas obras, mas essas boas obras, se são produzidas pela mente, e aí vem aquela ética, aquilo que a gente faz quando ninguém está ouvindo, e vai entrar no segundo assunto da aula daqui a pouco, mas é conhecimento que a gente está aplicando ou é coração? Aonde está a paixão? Porque não necessariamente conhecimento leva a paixão. E a paixão é aquele amor que arde. Salmo 1, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quem tem conhecimento só, muito provavelmente não tem esse prazer.
Perceberam agora o que se refere a esses dois textos? Pessoas que tomaram conhecimento, mas não entenderam, eu ouso dizer que não tiveram aquele selo. Aliás, o próprio texto de Hebreus ajuda, a gente leu lá Hebreus 6, no verso 4. Se você for no verso 1, do próprio Hebreus 6, fala: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, avançamos para o quê? A maturidade. Então, avançar para a maturidade vai refletir em quê? Em obra, vai refletir em quê? Em fruto. Pelos frutos os conhecereis. E aí, consegue entender? Agora, não significa que a gente não erra. E o exemplo clássico que a gente tem é de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mateus 26 fala lá. Ele se arrependeu. Ele conhecia a verdade, mas ele vivia a verdade de coração. Mas nós estamos nesse processo de santificação que nós só atingiremos a perfeição quando estivermos com Cristo. Aqui é o que a Lavínia falou, o nosso velho homem tá perseguindo a gente incessantemente. E de vez em quando a gente arrefece e deixa. O verso 6 fala lá cadê o texto aqui de Efésios que a gente estava, né? E aqui falaram, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Só que Lucas 1:37 fala, nada é impossível para Deus. Então, quando ele está falando desse texto, ele está falando do conhecimento e está falando que é impossível para nós, com esse conhecimento, voltar para Deus. Não somos nós. É Deus que muda o nosso coração efetivamente e trabalha. E aí responde outra pergunta que a Jéssica fez. Não é por mérito nosso, é Deus que trabalha na nossa vida e é Deus que dá, independentemente se a gente já foi escolhido antes da fundação do mundo, como diz lá em Romanos 8, 26, 27, fala lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é Mateus... Mateus 19, aqui, ó, 19, 26 diz lá, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então esse texto é claro, reflete lá o que Hebreus fala, para o homem é impossível se ele se voltar ao arrependimento, mas para Deus é possível. Então, este conhecimento é essa batalha que a gente trava de conhecer e praticar. É o que a gente fala em compliance, em walk the talk, né? É agir de acordo com o que a gente fala. Se não for Deus movendo a nossa mente, a gente vai acreditar que a gente está com uma mente boa. Paulo não era assim? A palavra de Deus diz que ele tinha uma consciência boa quando ele era perseguidor dos cristãos. Como que pode ter uma consciência boa? Porque ele acreditava que aquilo era o correto. Então ele tinha uma consciência boa e caminhava. Só que a palavra de Deus diz também que a partir do momento que ele se converteu, ele passou a ter uma consciência pura. Não só boa, porque ele passava a acreditar, mas puro, porque ele acreditava naquilo que é certo, que é viver para Deus. Ficou claro agora o porquê que a gente não perde a salvação? Deixar aberto aí para vocês tecerem alguns comentários. Que alívio, né, Ricardo? A gente ficava com medo, né? Agora estamos mais tranquilos. Mas eu acho assim que, no fundo, a gente talvez já soubesse que não perdia,
mas talvez não tivéssemos um embasamento, sabe? Por onde realmente, falar assim, ó, pelas escrituras e tudo. Sentíamos no coração, mas não tínhamos a palavra que confirmasse isso, né? Fico muito contente mesmo. Apesar das minhas imperfeições, saber que Cristo é meu Salvador sempre. É uma luta constante. Eu acho que a Lavínia colocou isso de uma forma muito clara, uma luta constante. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A nossa natureza é pecaminosa. O bem que eu quero, já dizia Paulo, eu não faço, o mal que eu quero está ali abundando, né? Então, é essa luta constante e a gente só consegue essa certeza com essa proximidade, com a intimidade com Deus, buscando essa intimidade com a palavra, enchendo o coração, enchendo a mente com a palavra diariamente, entendeu? Então, é esse o conceito. Ricardo, mas se uma coisa para mim não está clara, se depende desta luta do nosso esforço, isso Não depende do estaria... nosso esforço. É uma luta que tem o velho homem constante. Sim. Tá. Não depende do nosso esforço. Tá. É a luta com o velho homem para não deixar que ele aflore. Tá, já entendi. É o afogado saindo da água o tempo todo. Tá, entendi. É nesse sentido. Porque senão anularia a graça, né? Já entendi. E outra coisa, tem um texto em Romanos 8, 38, que no finalzinho, ele de 38 a 39, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada nos afasta dele, é outra segurança que a gente tem, não é? Então, nada nos separa dele, ninguém vai nos retirar dele, entendeu? Então, a nossa salvação está garantida, embora a gente tenha que sempre estar lutando com esta velha criatura. Perfeito, chave de ouro. E agora o mestre Jackson vai girar essa chave de ouro para trancar. Não, eu queria mais, continuando no Spurgeon, no mesmo espírito, acho que foi ele que usou uma ilustração que me ajudou bastante a compreender isso. Ele contou a seguinte história, vamos lá. Um garoto pegou no quintal dele e ele pegou e construiu um barco. Pegou a madeira, preparou, aí ele pregou, pintou, botou betume, aí depois ele colocou, decorou, colocou bandeirinhas, fez um barquinho assim, o barquinho estava lindo. Esperou ansioso um dia de chuva, colocou o barquinho para navegar num riozinho assim, lá na cidade dele, né, na água da calçada, e o barquinho flutuou perfeitamente, mas só que a água veio mais forte do que deveria, e o barquinho entrou na sarjeta, no buraco do vertedouro de água pluvial. E o menino se desesperou, ficou procurando onde é que estava o barquinho dele, entrou, tentou olhar lá por dentro, e ele perdeu e deu aquilo por completamente perdido, e ele ficou extremamente triste. Passado alguns dias, ele estava andando na calçada, e na frente de uma loja, na vitrine, ele viu exposto o barquinho dele. E estava super bonito lá, e ele entrou ansioso, chegou para o dono da loja e falou assim: olha, esse barquinho foi eu que fiz, eu quero pegar de volta, eu perdi na chuva. E ele falou: não, esse barquinho está aqui e ele custa X. E o rapaz ficou: mas fui eu que fiz. Ele falou: olha, eu achei, dei uma limpada e ele está aqui à disposição, ele custa X. E o garoto falou: mas eu não tenho esse dinheiro. Ele falou: bom, o problema é seu. O garoto saiu, juntou jornais, passou um tempo colecionando latas, vendeu tudo, pegou aquele dinheiro que ele comprou com muito esforço, voltou lá e comprou o barquinho.
Quando ele chegou em casa, a mãe dele falou assim: mas, garoto, você achou seu barquinho? Ele falou: não achei, eu tive que comprar. Ele falou assim: mas não entendo, era seu? Aí ele falou assim: ele é meu agora 2 vezes. Primeiro porque eu fiz, e segundo porque eu comprei. Então, assim, da mesma maneira, é assim que Deus trabalha com a gente. Primeiro porque ele nos fez, a cada um de nós, mas a gente se perdeu. A gente se perdeu no pecado, a gente se separou dele, e por isso a gente andou longe pelos nossos próprios caminhos, sofrendo. E ele nos resgatou, ele pagou o preço, e esse preço não era jornal, não era venda de lata velha. Ele pagou o preço com o próprio sangue dele para resgatar cada um de nós da maldição do pecado. E ele fez isso não é porque a gente mereça, mas é porque ele nos fez e ele nos quer do lado dele. E como disse, eu acho que é... Você ficou mudo, Jackson. Você falou, tá mudo ainda. Que estranho, mudou. Então, a última frase que você falou aí, como disse, aí ficou mudo. E como disse a Lavínia, eu acho muito interessante quando ela fala assim, quando ela disse que a gente anda nele, né? Que a gente o segue. Quando a gente olha para o amor que Deus devotou a gente, demonstrou por nós, é impossível alguém ficar indiferente diante desse amor. Isso aí é a maior prova, é o que Paulo fala, que o Espírito de Deus testemunha no nosso coração. E ele testemunha no nosso coração essa convicção de que nós somos selados, nós somos lacrados, nós somos assinados, e a gente pertence a esse Pai maravilhoso que nos fez e nos comprou. Eu acho que fica muito claro, e ainda mais com esse exemplo do barquinho, é sensacional. Porque aí tá, ele nos fez, somos todos criaturas, João fala lá, e todos aqueles que o receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Por enquanto a gente é criatura, a partir do momento que a gente recebe, a gente passa a ser filho também. E 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E a palavrinha aí, conheço. E lá falou, o texto que a gente leu fala do conhecimento. Então, fala que eu conheço, mas não obedece. Então, é uma coisa só de mente, como disse o Weber, e não de coração. E aí eu quero trazer um elo que é uma coisa que incomoda muito a gente. E me incomoda também porque é uma luta diária que eu tenho, que é o que a gente diz. Porque o texto de 1 João que eu acabei de ler fala, aquele que diz, eu o conheço. Então, aquele que diz, se eu não me engano, é Romanos 10, 9, que fala assim, se com tua boca confessares. Então, a gente tem que confessar que Jesus, a gente tem que falar. Então, é importante esse dizer. Só que o que a gente fala nem sempre é aquilo que a gente quer. Tanto é que Tiago 3 fala que a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, 8 e 9. E aí, esse é o nosso desafio, porque aí vem um outro verso que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí eu vou contar dar um testemunho que não é dos mais agradáveis, mas para mostrar que todos nós somos isso. E eu costumava dizer que isso era pior para o homem, porque o homem que tem mania de praguejar, mas hoje eu estou vendo que
praguejar, falar palavrão, usar linguajar impróprio. Hoje isso está escancarado para qualquer um. Mas um negócio que me marcou muito o Daniel hoje, meu filho está com 26 anos, mas na época ele estava, sei lá, 9, 10 anos. E eu trabalhando e deu qualquer coisa errada e eu mas eu falei em inglês. Eu falei que M, mas em inglês. Mas o Daniel falou, do outro lado, ele estava na sala e ele só virou e falou assim, papai. Então, olha só, essa língua, como a gente acabou de ler lá em Tiago, a gente não consegue domar. E aí, a pergunta que eu quero jogar para vocês é: como está a nossa língua? E aí eu vou um pouquinho além, a língua silenciosa. Porque com essa história de WhatsApp, de vez em quando aparece uma piadinha e que tem um linguajar impróprio. A gente passa isso para frente, não passa. Como está a nossa língua? Ela reflete este conhecimento da verdade que nós temos? Não é exceção aqui para todo mundo poder confessar os teus pecados, apesar que a Bíblia fala, de confessar uns aos outros, etc., para aliviar a carga. Não é isso. Eu queria discutir o quão difícil é no dia a dia a gente falar palavras agradáveis. A gente vai ver alguns textos bíblicos que trazem essa segurança, esse conforto para a gente de como a gente deveria domar esse órgão tão pequenininho, mas que bota fogo numa floresta, como diz a palavra. E aí? Eu vou falar de novo, gente. Eu acho, assim, uma coisa que me preocupa bastante é a ira. Quando a gente, vem aquele ímpeto, e aí a sua língua, muitas vezes, você não controla e acaba falando o que não deve, mesmo conhecendo o Senhor, Porque você não conseguiu se controlar. Mas também tem não só a questão da ira, mas às vezes quando a gente acaba sendo muito duro com o outro, e isso também se reflete na forma como você conversa com o outro, E a maior preocupação, eu acho, não é só a questão a da língua, mas a minha preocupação é que essa palavra vem do coração. Esse é o problema. Quando ela vem do coração e você expõe. Então, eu sempre peço a Deus que me abençoe, porque assim, eu sou uma pessoa muito dura. E para que eu não, no falar, às vezes pode ter a melhor das intenções, mas aí se você não colocou da forma certa, então assim, é bem complicado. Mas o pior é saber que algumas palavras que a gente diz vieram do coração, e elas vêm com aquela coisa, isso é muito triste. Então, eu sempre oro que Deus não dê sabedoria para que o que a gente fale venha do coração, mas de uma forma branda, de uma forma mansa. É isso. Legal. Bianca, depois Jéssica e Bernardo. Eu acho que, bom, antes eu tinha um pensamento que eu falava assim, tá tudo certo, eu não falo palavrões, tá tudo ok na vida. E aí eu cheguei à conclusão de que às vezes você não precisa desse tipo de palavra para você ferir o outro. E às vezes acho que quando a gente tá naquele momento, como foi dito, de ira, a gente acaba dizendo o que a gente sabe que vai magoar o outro. Você busca no seu cérebro o conhecimento prévio que você tem do outro e você vai nele no ataque, que eu acho que às vezes dói mais
do que uma própria palavra torta, uma palavra feia. E esse, para mim, é uma dificuldade maior. Você, mesmo no momento da ira, fazer essa avaliação e falar, é melhor eu ir embora agora, se eu não tenho a capacidade de me calar ou de não dizer nada, é melhor eu sair andando do que fazer isso. Mas aí uma outra coisa que também tem sido uma pergunta que eu tenho me feito, e eu não tenho filhos, tá? Então, acho que as pessoas mais adultas vão saber dizer, que é as crianças aqui, por exemplo, no meu condomínio, elas dizem coisas que eu nunca vi um adulto dizendo. É um palavreado, assim, fortíssimo. E você percebe que algumas palavras são adultas. São de coisas que, no fundo, eles não sabem o que é. E aí você fica pensando, pô, mas é o filho de outra pessoa. Eu não posso chegar na criança de outra pessoa e falar, oi, então. E de todo jeito, isso dói no coração de saber que tá ali e que tá aqui embaixo da minha janela, às vezes no ambiente onde você tá, e você não pode fazer nada a respeito. O que será que se pode fazer, né, sobre isso? O Bianchi, você falou um negócio aí que traduz o que está lá em Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Reflete bem isso que você falou. Jéssica, Bernardo. Oi. Não, eu só queria ler rapidamente um texto que eu acho que vai um pouco de encontro, né? Quando a gente fala de salvação, de corresponder a esse amor de Jesus Cristo, que muitas vezes a gente não entende. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade gigante de entender, porque eu fui inimiga de Deus, porque eu fazia, quando eu estava no mundo, tudo aquilo que não era da vontade dele. E teve uma vez que eu li em Oséias, Deus falando para o profeta, alguma coisa falando, meu coração está dilacerado. Imaginar o coração de Deus, Todo-Poderoso, dilacerado, hoje machuca o meu coração. Então, quando a gente está fora da vontade dele, quando a gente vê uma pessoa que não está completamente salva pelo Senhor, eu não sei se tem completamente, mas não está salva, não tem esse compromisso, esse desejo de estar com ele, eu acredito que às vezes falar um palavrão ou fazer qualquer outro ato que a pessoa às vezes nem tem consciência, porque ela não tem ciência do que é pecado e o que não é, às vezes nem sabe o que é. Então, e aquilo está machucando o coração de Deus, isso me causa assim uma tristeza. Mas enfim, eu queria ler aqui 2 Pedro 4, que fala assim, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. É tipo uma cebola sendo descascada, você vai por camada até chegar lá no amor a Deus, que é o que faz a gente permanecer nisso, né? Então, acho que só para... Isso tocou o meu coração para eu falar nesse assunto sobre salvação. E o texto que você leu tem uma palavrinha que eu já falei aqui que me dá arrepios nessa cebola, que é a palavrinha perseverança, porque significa que não é fácil. E, aliás, ele começa com esforcem-se. Ou seja, é a luta diária contra o pecado que, como diz lá em Hebreus, fica ao nosso redor como um leão esperando para dar o bote. Para dar o bote. E aonde que é mais fácil dar o bote? Onde machuca mais, por exemplo, em relação num cônjuge? É aquela palavra. Você sabe que se falar aquilo lá vai atingir de uma tal forma do que cortar acesso ao banco, ou dar um murro, vai doer também, mas aquela palavrinha machuca interiormente e complica. O texto, a gente está aproximando, alguém mais quer falar alguma coisa? Que tem um texto que, mais ou menos, que resume tudo isso. O papo hoje está bom, dá para estender umas 2 horas isso daqui. Parece como todo domingo, mas
Eu queria pegar um texto de Efésios 4, porque ele meio que resume cada um desses aspectos que vocês mencionaram, e vocês vão perceber no decorrer da leitura aqui do texto, que cada um desses pedacinhos que vocês falaram estão aqui. Então, Efésios 4, vamos lá, Efésios 4, primeiro 25. A gente começa no 25, eu vou lendo aos pouquinhos ali. Então, Efésios 4, 25, eu estou lendo na NVI, diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, é tomar uma decisão de a minha boca, meu corpo é do Senhor, faz parte, e tomar essa decisão de falar aquilo que é a verdade. E a palavra tem outros textos que falam que a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade nos liberta. Aí o 26, alguém falou aí, quando vocês ficarem irados, não pequem. Acho que foi a Bianca que falou. Tá nervoso, é natural, mas fique irado, mas não peque. Então, exige o autocontrole, que é uma das camadas da cebola, que a Jéssica descascou aí agora. E fala, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, fica claro que é o diabo que está aqui ao redor, cutucando. Fala isso para ela, fala. Ou fala isso para ele. Vê como que vai ser bom. Ele fica colocando fogo, é o prazer dele. Aí depois no 29 tem uma palavra muito forte. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E essa palavra torpe, essa palavrinha torpe, se você olhar o original dela, em grego, fala em putrefação, aquilo de um corpo em decomposição. Então, quando a gente está falando palavras que machucam, é isso que a gente está falando. É como se um caminhão de lixo estivesse saindo da nossa boca. Mas ele fala, não sai esse tipo de palavra, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e para conceder o quê? Graça para os que ouvem. Então, é para edificar. Você está com vontade de falar. Eu tenho procurado fazer exercício. Estou com uma vontade de falar, mas ele devia ouvir isso daqui. Vai edificar? Não vai. Vai parecer só retaliação, ou que eu estou querendo responder em cima dele. Vai trazer graça para todo mundo? E alguém falou aí, agora eu não vou lembrar quem fala, e o verso 30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção. Então, tudo isso que, essas palavras torpes, esse linguajar, a mentira, entristece o Espírito Santo de Deus. Que foi o que acho que a Jéssica acabou de falar. Ao contrário, nós devemos provocar o sorriso de Deus. O Rick Warren, naquele livro dele, Os 40 Dias Sem Propósito, se eu não me engano, no dia 4, fala que nós devemos provocar o sorriso de Deus. Deus tem que olhar para a gente e ficar alegre com o nosso procedimento, com o nosso agir. Ou seja, tem que ser uma linguagem sadia. Tem outros textos que falam a respeito disso. E se avançar um pouquinho no capítulo 5, no verso 4 aí de Efésios, ele fala, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. É a gratidão. A gente tem que estar sempre com ações de graça na nossa boca. É viver agradecendo. Tessalonicenses, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, mas em Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, fala, em tudo dai graças.
E eu faço esse exercício, estou resmungando. Putz, estou resmungando com a vida, mas o que nessa situação eu posso dar graça? E talvez o exemplo mais claro é quando o filho não quer comer, né? Ah, mãe, eu não gosto de verdura, não sei o quê. E a mãe fala assim, de graças a Deus que tem um monte de gente que não tem nada que comer e você tem. Então, é mais ou menos esse espírito. Na hora que a gente está resmungando, reclamão, tentar buscar o nosso palavreado para dar graças. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu quero te louvar, quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor está à frente, o Senhor está conduzindo, e em ti nós esperamos. Percebam como isso, esse nosso linguajar, é uma forma da gente traduzir aquele conhecimento que nos trouxe a salvação, mas é um conhecimento que a gente coloca em prática e dá fruto, e mostra e cresce nessa verdade, e não fica só naquele leitinho espiritual, adquirir maturidade. E aí, como o processo da cebola que a Jéssica descreveu, é um processo, a santificação é um processo, exige essa perseverança, exige esforço, exigem crescer isso dia a dia. Vamos nos isolar do mundo? Negativo. Jesus mesmo falou, não peço que tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Tá certo que, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. É muito melhor morrer porque a gente vai estar direto com Jesus. Mas a vida também aqui é boa e Deus quer nos usar como instrumentos seus. Agora, nós já temos a certeza de que nós somos dele. E agora o que a gente precisa é dar fruto. Nos colocar nas mãos do Senhor para que ele use a nossa vida. E quanto mais a gente faz isso, mais você vai. E quanto mais você fizer isso, você vai perceber que mais isso traz prazer. Você vai começar a ler a Bíblia, você não vai querer parar. Isso dá prazer. E você começa a ocupar sua mente com as coisas de Deus. Isso que diz lá em Romanos 12, que a gente viu. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que vocês querem complementar para a gente terminar? Mestre, queria também escutar um pouquinho de você para a gente também poder terminar. Ricardão, depois desse apelo aí, é só pedir para levantar a mão que eu tô. Foi fantástico, muito, muito, muito legal. Foi uma excelente aula pré-apocalíptica. Tô quase eu aqui levantando a mão. Então, eu acho que para a semana que vem, provavelmente a gente deve ter. A gente convidou, né, todo mundo para uma aula presencial. Aqueles que quiserem, puderem, a gente vai estar lá no prédio novo, né, no ambiente com todos os cuidados sanitários possíveis, mas a gente vai estar convidando todo mundo. E, de qualquer forma, a aula também vai ser online, vai ser transmitida online para aquelas pessoas que, de alguma forma, não puderem ou tiverem algum óbice, a gente poder também ter esse cuidado, né? Então, assim será. Legal. Quem que está com ou tem o desejo de para gente de orar para que a gente possa encerrar? Vou deixar livre hoje. Não tenham vergonha. É falar com Deus. A única coisa é que vai estar todo mundo ouvindo, que você vai estar falando com Deus. Eu vou orar. Não sou muito boa, mas como se fala, vou falar com o meu paizinho querido. Então, oremos. Paizinho querido, agradeço pela mensagem que foi falada e que nos tocou muito ao nosso coração. Abençoe
para que aquilo que aprendamos possamos colocar em prática. Usa-nos, Senhor, e faz com que não maltratemos o seu Espírito. Faz-nos fortes e luz neste mundo. Agradeço por tudo, peço pelo grupo, que possamos estar junto e que tenhamos uma semana de bênção sob a sua proteção. Amém.